Vou começar a relatar o meu testemunho. Eu sempre fui esforçado na igreja onde congreguei. O meu pastor sempre elogiava o meu trabalho na pequena igreja do bairro onde todas as pessoas eram sérias e viviam a palavra. Aprendi muito com eles. Essa pequena igreja foi a base para o meu ministério. Fui preparado como um obreiro de valor nesse lugar onde me converti. Aprendi a andar na palavra e a disciplinar o meu corpo para cumprir os mandamentos de Jesus. O reverendo Brian se agradou dos meus serviços prestados e me ungiu como reverendo. Se o reverendo me colocou na direção da igreja, era porque ele confiava em mim e no meu trabalho. Nunca decepcionei o meu pastor. Eu fiz o nome daquela igreja ser falado naquela cidade através do meu testemunho de vida que eu vivia passando confiança às pessoas que estavam nos visitando. Ensinei o povo e recebia bem os visitantes. Pessoas necessitadas, carentes, problemáticas e os humildes tiveram recepções amorosas. Valorizamos a cada alma, levantamos o astral delas, avivamos a sua fé e fazíamos eles se sentirem bem, e assim ganhamos as suas almas. Não desperdiçamos as almas, e todas que nos visitam são bem atendidas. Damos suporte e passamos segurança de que somos pessoas confiáveis. As almas ficam tranquilas e não sentem preocupações com os seus problemas. Essas pessoas não estão sozinhas. Adotamos-las como parte de nossa família. Eu tenho me esforçado para criar um sistema onde os membros do meu ministério trabalhem com amor e cuidem bem dos novos convertidos. O povo tem se atraído para a minha igreja. Esse ministério tem ganhado muitas almas pela atitude de tratamento, recepção amorosa e visita nos lares. O diabo tem as suas estratégias de ganhar almas. Nós também temos a nossa. Fazemos visitas amorosas nos lares. O evangelho aqui onde eu apacento funciona na prática. Temos invadido os territórios do inimigo e arrebanhado almas para a salvação. Em um tempo onde as igrejas estão manchadas com os escândalos e a corrupção, o meu ministério tem feito a diferença na cidade. As pessoas não querem congregar em igrejas difamadas. Evangelizem, sejam agentes produtores da obra de Deus. Antes de ganhar almas, ganhe a sua alma primeiro. Se você não sabe cuidar da sua vida espiritual, como vai cuidar da vida das almas? O Espírito Santo quer os frutos completo, e ainda espera a multiplicação dos seus frutos. Eu olho para cada rosto de um visitante e vejo expressões de tristeza, desânimo, angústia e desilusão. Só de olhar em seus olhos consigo ver que precisam de Jesus. Seus vazios refletem nos seus olhares. O homem não vive sem Deus. Temos que receber uma alma com amor na casa de Deus e mostrar que somos diferentes. Aprendi que temos que dar amparo, abrigo e conforto às almas. Espalhem a bondade para aqueles que lhes cercam. Não machuquem as pessoas, não ofendam elas. Amem elas mesmo que não falem com você e não gostem da sua pessoa. Aprendam a amá-las. Se você não sabe amar, então não conhece a Jesus, pois ele é amor e vida. O homem que ainda não conheceu a Jesus não está preparado para morrer. Ele não descobriu a essência do amor e da vida que se chama Jesus Cristo. Fui para minha casa e chamei a minha esposa e os meus 2 filhos para orarmos a Deus preparando a minha caminhada pastoral. Na madrugada, quando a minha esposa e os meus 2 filhos foram dormir, um anjo apareceu a mim e disse: "O Senhor tem se agradado de ti. Ele quer revelar os mistérios ocultos. Eu vim lhe buscar." Quando eu ouvi o anjo, fiquei paralisado, e me prostrei de rosto ao chão. Ele disse: "Somente ao Senhor adorarás." O resplendor que saía do corpo do anjo parecia fragmentos do sol. Eu fiquei de pé diante daquele ser glorioso, e o meu corpo continuou no chão desacordado. O anjo segurou em minhas mãos, e em questão de segundos subimos na velocidade da luz. Eu estava em frente a um portão celestial que era estreito. Contemplei uma fila de cristãos com mais de 50 pessoas entre homens e mulheres que haviam morrido naquele momento. Os cristãos, quando morrem, não vão direto ao inferno igual aos ímpios. Eles precisam saber se andaram conforme o ensinamento das Escrituras. O anjo que guardava a porta do céu olhava se aqueles nomes estavam escritos no livro da vida. E para minha surpresa, 5 cristãos entraram no céu cantando louvores, e 45 foram lançados para as trevas abaixo. Eu fiquei apavorado, e o anjo que estava comigo percebeu a minha preocupação. Ele me fez se aproximar do portão. Ele abriu o livro da vida e disse: "O seu nome está aqui, não temas." Eu fiquei feliz e olhei para o meu nome. Não entendi aquelas letras que eram muito diferentes das letras da terra. Pareciam pequenos símbolos. O anjo da porta disse: "Aqui no céu o seu nome é outro. Aqui Deus dá um novo nome para aqueles que nascem de novo. O velho homem tem um nome antigo. Já o novo nome é para a nova criatura. Nada da terra vai entrar no céu, nem os nomes terrenos. O Pai Criador de todas as coisas muda os nomes dos filhos registrando com os seus nomes verdadeiros. Os nomes da terra significam nomes carnais.
mas os nomes espirituais são os dos que nasceram espiritualmente. Esses novos nomes que tu estás vendo nesse livro significa que não pertencem ao mundo. São peregrinos na terra cuja pátria é a terra celestial. Eu disse ao anjo: não consigo entender essas letras do meu nome. Pode me dizer qual é o meu novo nome? O anjo disse: eu não sei o seu nome. Não foi permitido que eu decifrasse. E mesmo que eu soubesse, não poderia ser revelado. Ainda não morreste. Apenas estás como convidado aqui no céu. Saberás do seu novo nome quando estiver morando no céu. Por enquanto chamaremos pelo seu nome terreno. O anjo da porta me mostrou o livro de registro de nascimento. Nesse livro eu estava com 23 anos de idade, mas a minha idade na Terra era 43 anos. Eu perguntei ao anjo o que significava isso. Ele me respondeu: a contagem no céu é diferente da contagem na Terra. Quando tu te converteste, fostes batizado nas águas aos 20 anos de idade. Tu renunciaste ao mundo e não praticastes o pecado. A partir do seu novo nascimento, a sua nova idade foi contada. Os seus 20 anos que viveste no mundo não foram contados, pois viveste no pecado e Deus apagou a sua iniquidade. O anjo da porta autorizou a minha entrada, e o anjo que estava comigo me levou até o mestre. Quando eu vi Jesus, o meu coração acelerou, e fiquei emocionado. O seu olhar de amor consumiu o meu ser. Eu não tinha palavras para dizer. Jesus deu um sorriso e disse: a morte do santo é a vida eterna. Eis que colocarei um novo ministério em suas mãos, e o levarei para lugares no mundo que não conheces. Leve o meu servo para conhecer o reino. Eu vi muitos animais diferentes, pássaros que reluziam quando voavam pelo ar. Eu vi árvores cheias de frutos, suas folhas brilhavam, os frutos também brilhavam. Tudo é lindo. Eu vi diversos frutos de vários tamanhos. O anjo me levou perto de um tanque de óleo gigante que brilhava igual ao ouro. O anjo disse: esse é o óleo de unção que é derramado na cabeça dos santos para proclamarem o evangelho. Os anjos mensageiros enchiam os tubos de ouro com as unções e desciam à terra para ungirem os santos. O anjo que estava comigo disse: são poços de unção. Os que oram e se santificam recebem uma dose dessa porção. A quantidade de cristãos que realmente querem um compromisso sério tem diminuído, e os anjos deixaram de descer com as unções. São poucos os que vivem o verdadeiro evangelho. Esses têm recebido uma unção celestial para suas capacitações espirituais. Qualquer cristão que não receber uma dose dessa porção nunca conseguirá vencer a guerra espiritual e não suportará as provações. Eu olhei para o tanque de óleo da unção, e dele saía um calor que envolvia o meu corpo. Um gozo profundo e alegria eu senti em estar ali perto. Aquele tanque é um reservatório que vai acabar quando a graça for tirada da terra. A igreja não precisará mais da unção, pois estará ao lado de Jesus. Eu vi um grande rio que cortava a cidade dos santos, e milhões de moradores estavam nela desde a época antiga. Eu vi uma variedade de peixes de várias cores e brilhantes no rio de água cristalina. A cidade é dividida em partes. Cada pedaço de terra tem uma casa. A cidade é única e gigantesca, com milhares de anjos. Ali estão multidões de habitantes juntos com os anjos. Eu vi muito ouro, casas com as estruturas dos edifícios feito com o mais puro ouro. O chão era cheio de pedras preciosas com variedades de cores. Cada pedra linda de várias formas geométricas. Tudo era tão esplendoroso e lindo. As plantas e árvores que estão ali têm vida eterna. Nada morre nesse lugar. Flores de várias cores com grande intensidade. As flores e toda a natureza louvam. Uma variedade de plantas com verdes reluzentes e flores que brilham iguais às estrelas. Eu vi um grande parque cheio de flores onde o povo se reunia para conversar. Não há poluição, não há degradação da natureza. Eu vi uma casa cheia de pedras preciosas dentro. Eu vi os tesouros em caixas de ouro, e o nome de cada santo estava em cima das caixas. Cada caixa pertencia a um cristão. Ali o ladrão não pode roubar o tesouro que está guardado para cada santo. O anjo disse: esses são os galardões para os salvos que se esforçam. Para aqueles que são salvos e não se esforçam irão morar aqui, mas não terão recompensas pelos seus esforços. O rei é justo, e dará recompensas conforme aquilo que os seus servos trabalham na terra. O homem que trabalha na terra pelas almas tem o direito de receber galardões. Eu vi o maná no céu, e o livro de memorial de Deus onde está anotado tudo o que os santos fazem por amor à obra. Eu vi anotado no livro tudo o que o apóstolo Paulo fez à igreja quando estava na terra. Até as igrejas que ele fundou ficou no memorial de Deus. Alguns cristãos que já tinham partido receberam as suas recompensas através desse livro. Outros cristãos que ainda estão vivos e continuam fazendo a obra, tudo está sendo anotado nesse livro. Aqueles que ajudam a igreja a crescer e dão comida aos órfãos, que são os mendigos, idosos e crianças abandonadas.
Quem ajuda as viúvas e os forasteiros cristãos que vêm de longe como os missionários recebem galardões. Os que deixam a sua família para fazerem as missões em lugares longe também recebem. Quem ajuda um desses pequenos que não tem onde ficar também serão premiados. As suas obras ficam no livro do memorial de Deus. Vários louvores são enviados desse lugar à terra, louvores que nunca vi na terra, mas se pareciam com hinos da harpa. A maioria dos instrumentos no céu são de sopros. Eu vi liras e harpas de ouro. Esse é o país celestial, o reino dos santos governado pelo rei que ganhou toda a autoridade do seu pai quando abriu os seus braços na cruz do Calvário. Jesus é o rei daquele reino que caminha no meio do seu povo. Eu vi uma variedade de casas de ouros vazias que não foram inauguradas, diferente das que eu vi com os moradores dentro. Essas casas vazias esperam os justos que ainda vivem na terra. Eu vi os anjos arcanjos. Eles são fortes e líderes de guerra. O anjo me mandou voltar e acordei na cama de um hospital. A minha esposa estava ao meu lado. Ela disse que me chamava, mas eu não acordava. Estava caído no chão de casa e ela chamou o socorro médico para me levar. Eu falei para ela da minha experiência. Ela pensou que havia batido a cabeça e estava louco. Ela foi para casa e me deixou no hospital. Ela disse que eu iria melhorar. À noite um demônio apareceu a mim e tocou na minha coluna. Ele estava com ódio de mim e desapareceu. Ao amanhecer recebi a alta do médico, mas não consegui me levantar da cama. Não senti as minhas pernas. O meu médico verificou o que estava acontecendo. Os exames foram feitos e descobri que estava paralítico. Aquilo foi um choque para mim. Pensei em minha esposa, nos meus filhos, no meu emprego e na igreja que apacento. Lembrei-me quando o demônio apareceu no meu quarto e tocou na minha coluna. Parecia um sonho, mas logo vi que era real. O Senhor permitiu que Satanás tocasse na minha saúde, o que afetaria a minha vida conjugal e perderia o meu emprego. A minha esposa, quando soube que eu perdi o emprego por não ter mais condições, me abandonou. Fiquei sozinho em casa sem ninguém. O meu pastor foi me visitar, e lamentou muito por ver que eu estava paralítico na cadeira de rodas. Ele é o reverendo fundador que me ungiu para ser o reverendo de uma de suas igrejas. Eu falei para ele da minha experiência. Eu disse para ele colocar outro reverendo em meu lugar. O reverendo disse: "Eu acredito na sua experiência. Lamento muito perder um pastor igual a você. Está livre para abrir a sua igreja." Eu disse: "Como vou dirigir a obra? Não posso apacentar as ovelhas do meu ministério nessa situação." Ele respondeu: "Vou colocar outro obreiro em seu lugar em definitivo, já que não quer mais pastorear. Mas eu creio que Deus irá te levantar dessa cadeira de rodas. É um grande líder. Estarei disposto a lhe ajudar até você andar." O reverendo voltou para sua casa. Eu me sentia desgostoso, e um medo permanente me assolava todos os dias. Minhas tristezas eram constantes por não conseguir andar. Às vezes vinham dúvidas angustiantes que a minha paralisia era incurável. Apesar de Jesus ter me falado que me mandaria a lugares onde nunca fui quando eu estava no céu, eu sei que a minha esposa errou por me abandonar. Ela dependia de mim para sobreviver. Ela não quis ficar cuidando de mim, e voltou para a casa dos seus pais e levou as crianças. Ela errou por tomar uma decisão por medo. Decisões enganosas fazem as pessoas agirem por impulso sem pensar nas consequências futuras dos seus atos. Eu não reclamo da esposa que Deus me deu. As escolhas ansiosas ultrapassam a frente de Deus. O meu dever é nesse momento caminhar junto com Deus, assim como Abraão andou. Nesse momento de dificuldade, sem a fé eu não posso agradar a Deus. A fé fraca produz resultados fracos. Eu pensei comigo: a minha condição não é a derrota. Tudo o que estou passando é um teste temporário e vai acabar. Jesus disse que vou pregar em lugares desconhecidos. Não posso pensar nos meus problemas agora. Isso vai adoecer a minha mente e causar danos a mim mesmo. O Senhor Jesus me dará a vitória no tempo certo. Ele não se atrasa. Não é o meu tempo que me fará vencedor. Tudo está no tempo dele. O meu pastor foi várias vezes me visitar. Me passou a fé. Ele me levava ao banheiro para fazer as necessidades e me ajudava no banho. A sua esposa fazia minha comida e limpava a casa. Povo de Deus, nunca se esqueçam dos irmãos que lhe ajudaram a superar os momentos ruins. Sejam gratos pela ajuda recebida. O reverendo foi uma pessoa que até hoje sou grato a ele, mesmo não sendo mais o meu pastor. Ele não podia me ajudar quando o meu interior sofria e o meu coração chorava por dentro. Nesse momento só Deus para me consolar. Na hora da batalha interior que acontece dentro de cada um de nós, não se iludam, pois as pessoas queridas não podem estar contigo para sempre. Somente Jesus. Enquanto o meu pastor e a sua esposa me ajudavam, a igreja que ele colocou em minhas mãos me abandonou. Igreja, nunca deposite a sua confiança em pessoas da igreja. Ficarão decepcionados. Os homens são falhos.
O Senhor me provou no fogo até o último dia em que o meu pastor me pegou nos braços e me colocou na cama para dormir. Um anjo apareceu no meu quarto e tocou na minha coluna. Ele disse: "Foste aprovado por Deus." No outro dia eu consegui me levantar para fazer a obra de Deus. Depois que a minha esposa foi embora, eu fiquei livre para fazer a obra em lugares desconhecidos. A minha esposa, envergonhada por acreditar que eu não andaria mais, não quis voltar para mim por sentir que errou. Eu a perdoei e disse para não ter vergonha do que fez. Todos merecem uma segunda chance. Eu inaugurei o novo ministério. Jesus não permitiu que eu voltasse a pastorear uma das igrejas do reverendo. Jesus me mandou dizer essas palavras para todas as igrejas dos dias de hoje. Ele disse: "Os meus servos fiéis defendem a bandeira do evangelho e não recebem aplausos. Eles esperam só os açoites por defenderem a verdade e combaterem o engano. Eles pagam a injustiça com a justiça e o mal pelo bem a todos aqueles que confrontam a minha verdade. Os meus servos não justificam os seus erros e aceitam a minha correção. Eles confessam os seus pecados e mudam as suas condutas. Eles nunca pensam que já fizeram tudo na obra e que alcançaram o seu máximo. Eles não pensam que não precisam fazer mais nada para me agradar. Eles sabem que o mundo não está ganho e precisam dessas almas para o meu reino. Eles não param de trabalhar para mim e sempre procuram aprender da minha palavra para melhorarem as suas vidas. O fim está próximo. Leve a minha palavra aos lares e dê assistência para as almas. Deixe-as satisfeitas e as trate bem. Mostre amor. A função da igreja é dar o seu testemunho vivo de fé e resgatar as vidas. Tenha a ambição de ganhar almas e zelar por elas. Reparta as suas heranças eternas. Não queiram o céu somente para vocês. Estou triste com o comodismo da minha igreja. Vejo covardia e preguiça no evangelismo de rua e nos lares. A igreja está paralisada enquanto as almas estão morrendo. É necessário uma inovação e reforma para melhorar o trabalho na obra. Cada um tem que melhorar as suas atitudes em relação à minha obra. Cada um sabe dos seus deveres e obrigações como os meus discípulos. Povo de Deus, Jesus nos deu uma responsabilidade de ganharmos almas. Independente de ser pastor ou membro, a igreja tem que trabalhar junta com os mesmos pensamentos e um só espírito. Não desconsiderem a obra que Deus colocou em suas mãos. O que é de maior valor nesse mundo são as almas. Jesus, quando esteve na terra, se dedicou às pessoas, e cada alma custou o preço de sangue divino do nosso Salvador. Hoje eu sou capaz de morrer por essas almas que são tão valiosas. Elas valem mais do que todo o ouro e as riquezas da terra. O meu ministério se dedica às necessidades das pessoas. Todos os membros da minha igreja têm os mesmos pensamentos que é o crescimento da obra. A nossa obrigação não é ganhar dinheiro e sim ganhar almas. Que o Senhor Jesus venha abençoar a cada igreja que ouve esse testemunho. Amém.